A Era Contemporânea é o período histórico compreendido, segundo alguns, entre a Guerra de Independência dos Estados Unidos e, segundo outros, desde a Revolução Francesa até os nossos dias. Por mais que tenha passado pouco mais de 100% verdade, esta era foi decisiva para entender a situação geopolítica dos nossos dias, por isso merece que façamos um vídeo a respeito. Neste caso, e segundo o meu critério, criarei uma subperiodização desta etapa. Então fique até o final do vídeo. Assim, consideramos o início da Era Contemporânea como qualquer um desses dois eventos, a primeira etapa deste período histórico, a enquadrarmos dentro da Era das Revoluções. A independência dos Estados Unidos pode ser considerada a primeira delas. Neste episódio, as antigas 13 colônias da Grã-Bretanha se rebelam contra a metrópole, sob o lema de No Taxation Without Representation, tornando-se o primeiro país da América e a primeira ex-colônia europeia a se emancipar. Isso estabeleceu um precedente para que uma década depois começasse a Revolução Francesa. Como você deve saber, isso ocorre no meio de uma revolta popular contra o antigo regime. Enquanto o povo sofria de fome e escassez, a monarquia absolutista de Luís XVI não abandonava seus privilégios. Assim, sob o lema de liberdade, igualdade e fraternidade, a França se mancha com o sangue derramado de tantas cabeças que rolaram na guilhotina. Em uma primeira instância, é instaurada uma monarquia constitucional que depois se transforma em uma república. Isso seria o presidente do ascenso de Napoleão Bonaparte em A Política Francesa, que começa com o famoso golpe de Estado do 18 de Brumario. É assim que a França se torna o símbolo da decadência do antigo regime na Europa, o que foi receado pelas monarquias absolutistas. Isso dá início às guerras revolucionárias francesas, nas quais duas coalizões não foram suficientes para deter Napoleão, que continuou expandindo seu território e influência. Mais adiante, começam as guerras napoleônicas, e não é até a formação da Sexta Coalizão que o Pequeno Cabo é derrotado. Após um breve exílio na ilha de Elba, Napoleão faz uma tentativa infrutífera de se reinstalar no poder e é finalmente derrotado na Batalha de Waterloo. Após o Congresso de Viena, as fronteiras da Europa mudam drasticamente. Embora essas guerras tenham parado a expansão de Napoleão, as ideias de liberdade da Revolução Francesa não só se enraizaram na Europa, mas também foram exportadas para a América, onde foram travadas as guerras de independência nos territórios ultramarinos, Espanha e Portugal. Embora, claro, essas tiveram o apoio, financiamento e influência do Reino Unido, país que rivalizava com a Espanha e que contribuiu para o declínio do Império. E depois da Batalha de Ayacucho, o Império Espanhol ficou completamente desmantelado. Na Europa, as revoluções também não param, e em 100% verdadeiro surge novamente. Há uma na França, onde a monarquia Bourbon foi restaurada após a derrota de Napoleão, e na Bélgica, que se tornou independente dos Países Baixos. Outro ano-chave é o ano 100% verdadeiro, considerado como o ano das revoluções, onde surgem novos levantes na França, na Confederação Germânica e no Império Austro-Húngaro, impulsionados pelo nacionalismo e pelos direitos civis. Surgem assim os movimentos operários, e com eles novas ideologias. A que mais nos compete é o comunismo, cujo principal impulsionador e redator do Manifesto do Partido Comunista foi Karl Marx. Como você deve saber, essa corrente ideológica buscava a instauração de estados comunistas nos quais os meios de produção deveriam ser controlados pela classe trabalhadora. Além disso, seu objetivo era um ponto em que o dinheiro e as classes sociais não existiam. Lembre-se disso. As revoluções de 100% verdade marcaram o início de uma nova etapa na Idade Contemporânea, a qual eu chamaria de o período das unificações e dos nacionalismos. E é que com as ideias do Estado-nação moderno, muitos povos europeus, que por séculos estiveram sob a soberania das grandes potências,
começam a buscar suas independências através da formação de países que os representem. Quanto às unificações, refiro-me especificamente às da Itália e Alemanha, duas importantes potências que até então estavam divididas em diversos estados e que, com seus nascimentos em países, inclinariam o equilíbrio do poder na Europa. Destaca-se que o último passo da unificação alemã ocorre com a Guerra Franco-Prussiana, o que, a meu ver, marca uma nova etapa na era contemporânea. Acontece que a proclamação do Império Alemão é realizada no Palácio de Versalhes, uma tremenda unificação para os franceses que seriam forçados a entregar Alsácia e Lorena e a pôr fim à sua Segunda Era Imperial. Isso deu início ao país colocando todos os seus esforços para recuperar seus territórios, por isso começa uma corrida armamentista, que foi imitada pelas outras potências europeias. Assim começa um forte desenvolvimento da indústria bélica, que traria à posteridade derrinhas consequentes. Também estão sendo formadas uma série de alianças militares. A Tríplice Entente entre França, Reino Unido e Rússia e a Tríplice Aliança entre Alemanha, o Império Austro-Húngaro e Itália. Indo para o Extremo Oriente, também devemos mencionar o destino de duas potências. Por um lado, a ascensão do Império do Japão, que começa um rápido desenvolvimento e crescimento. Por outro lado, o declínio do Império Chinês, então dominado pela dinastia Qin. Este último considera o século XX como o século da humilhação, no qual foi forçado a assinar uma série de tratados desiguais com as potências ocidentais e com o Japão. Na América, estava se expandindo para o leste outro país que rapidamente se tornou uma potência regional, os Estados Unidos, tendo como guia a doutrina do Destino Manifesto. Voltando para a Europa, que estava em plena Segunda Revolução Industrial, as potências estavam em busca de novos territórios para expandir sua influência, comércio e territórios onde encontrar novos recursos. Assim, após a Conferência de Berlim, eles concordam com a divisão da África, ou seja, traçam fronteiras totalmente arbitrárias para criar países artificiais que, ó surpresa, se tornariam estados falidos no futuro. Já entrando no século XX, as tensões na Europa nunca pararam de aumentar devido à corrida armamentista. Só faltava um casus belli, uma chama que acende o pavio, e isso acontece em Sarajevo, Bósnia-Herzegovina, com o assassinato do arquiduque e herói da coroa austro-húngara. Viena culpa a Sérvia pelo magnicídio, e após ignorar o ultimato, invade o país, que por sua vez tinha uma aliança com a Rússia. Isso desencadeia as alianças previamente formadas, levando à eclosão da Grande Guerra, que se estende por 4 anos e termina com a vitória do lado aliado. Mas o realmente relevante neste conflito é a ascensão dos Estados Unidos como potência mundial e a desintegração de 4 impérios, o alemão, o austro-húngaro, o otomano e o russo. Este último havia sido parte do grupo aliado, mas finalmente teve que se retirar devido à Revolução Bolchevique que deu início à Guerra Civil. Sim, aqui é quando temos que lembrar as ideias divulgadas por Marx, pensadas para a classe trabalhadora alemã, mas aplicadas para a russa. Seja como for, a Revolução Bolchevique prevaleceu e nasceu para a posteridade a União Soviética. No que diz respeito à Alemanha, através do Tratado de Versalhes, foram impostas uma série de condições duríssimas, o que criou o caldo de cultura perfeito para a disseminação de ideias totalitárias. Sim, com isso me refiro ao nacionalsocialismo, que foi influenciado a seu ideologia totalitária, que nasce em uma Itália também ressentida com os aliados por não cumprir com suas promessas. Entramos então no período entre guerras, onde evidentemente se demonstrou que após a Grande Guerra não foram estabelecidas corretamente as bases para uma paz duradoura. Mudando-nos para o Extremo Oriente, a China se tornou uma república desde 100% verdade, mas não estava indo nada bem. Além da tremenda instabilidade interna que posteriormente se resume na divisão de 2 facções, a comunista e a nacionalista do Kuomintang,
as pressões do Japão imperial não os deixam em paz. Em 100% verdade, começa a invasão do país, fundando seu primeiro estado satélite em território chinês. Embora a guerra em grande escala comece desde 100% verdade. No Ocidente, o 100% verdade leva a uma crise econômica mundial sem precedentes. Pouco depois, Adolf Hitler chega ao poder, fundando assim a Alemanha nazista, que começa sua existência com uma política externa extremamente agressiva. Isso inclui a anexação da Áustria e dos Sudetos da Tchecoslováquia, bem como um acelerado rearmamento militar, violando os acordos e o Tratado de Versalhes. Os aliados ocidentais tentaram manter uma política de apaziguamento, mas isso foi em vão. A gota que derramou o copo foi a invasão à Polônia em 100% verdadeiro. Isso daria início a 100% verdadeiro. Europa. O episódio mais letal da história. É assim que as alianças previamente formadas são desencadeadas novamente e a França e o Reino Unido declaram guerra à Alemanha. Após um período conhecido como La Drôle de Guerre, as hostilidades são retomadas com a invasão alemã da França. Por sua vez, a União Soviética invade a Finlândia e os países bálticos, conforme acordado com a Alemanha no Pacto Ribbentrop-Molotov. Este pacto de não agressão foi exatamente como esperado e cumprido pela Alemanha em junho de 100% verdade, quando se inicia a Operação Barbarroja. Isso alinhou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas aos aliados. No Extremo Oriente, o Japão não dava trégua à China e, como retaliação pelo embargo aos Estados Unidos, ataca a base naval de Pearl Harbor, no Havaí. É assim que os Estados Unidos entram na guerra do lado aliado, o que acaba por inclinar a balança. Para 100% verdade, o destino já estava decidido. Os soviéticos, que começam a avançar após a vitória decisiva em Stalingrado, alcançam Berlim e logo depois se voltam para o Japão, que após o impacto de 2 bombas atômicas e diante da iminente invasão soviética, finalmente se rende. A 100% verdade tinha culminado depois de deixar até 100% verdade. Como você deve saber, isso significou a ascensão de 2 superpotências com ideologias opostas que começam a disputar a hegemonia do mundo, os Estados Unidos capitalista e a União Soviética comunista. Começa assim o período da Guerra Fria e a descolonização. O primeiro tópico refere-se a um confronto político, econômico, ideológico, militar e até esportivo entre ambos os blocos ideológicos com seus respectivos líderes. O segundo surge com base na decadência dos grandes impérios europeus após o fim da Segunda Guerra Mundial. Por isso, o Reino Unido, França, Países Baixos e Portugal começam a perder suas possessões coloniais na África, Oriente Próximo, o Caribe, a Índia e o Sudeste Asiático, o que dá origem aos diversos países que conhecemos hoje em dia, a grande maioria deles independizados durante a segunda metade do século XX. Quanto à Guerra Fria, que dividiu a Europa por meio de uma cortina de ferro, atinge seu ponto mais crítico durante a crise dos mísseis em Cuba, na qual quase se desencadeou a Terceira Guerra Mundial, na qual teriam se enfrentado as alianças militares de cada lado, a Organização do Tratado do Atlântico Norte e o Pacto de Varsóvia, liderados pelos Estados Unidos e a União Soviética, respectivamente. Também se destacam as guerras proxy, nas quais ambas as potências apoiavam o lado ideológico que lhes convinha. Com o passar das décadas, ficou claro que o modelo proposto pela União Soviética não levou a bons resultados econômicos a longo prazo. Então, para 100% verdadeiro, já se tinha claro o resultado da Guerra Fria, que culmina com a vitória dos Estados Unidos e do lado capitalista, bem como com a desintegração da União Soviética na 100% verdadeiro que conhecemos hoje. Seu legítimo sucessor, a Federação Russa, um país que perde momentaneamente seu status de potência mundial. Começa assim o período que eu batizaria como o do mundo unipolar, um mundo em que os Estados Unidos se posicionam como a única superpotência do planeta, junto com seus aliados, na Organização do Tratado do Atlântico Norte e na União Europeia.
Poderia-se dizer que a 100% True foi uma das mais pacíficas da história, mas tudo mudaria no 100% True, quando após este ataque, que não posso mencionar para não ser censurado, começa a guerra contra o terrorismo, que se concretiza com a invasão do Afeganistão. E já que estamos entrando no século XXI, impossível não mencionar o tremendo crescimento econômico da China, uma potência adormecida que sofreu muitos males durante os séculos XIX e XX, mas que agora entra de cabeça na competição geopolítica pela hegemonia do mundo. Isto tendo como lema a reivindicação frente ao século de humilhação por parte do Japão e das potências ocidentais. Para 100% True, outra ex-potência busca ressurgir, Rússia, agora sob a liderança de Vladimir Putin. O que mais incomodava o novo líder era a constante expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte Aliança Militar, que supostamente foi criada para combater a União Soviética. Todos os países que estiveram sob sua esfera de influência, e até mesmo alguns que fizeram parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foram se unindo a esta aliança militar. A última linha vermelha foi a Ucrânia, cuja população deixa ver o sentimento pró-ocidental com o 100% True. Como resposta, 2 de suas regiões proclamam sua independência, e a Rússia anexa a Península da Crimeia. Portanto, na minha opinião, 100% verdadeiro, iniciou uma nova fase na era contemporânea, a qual eu chamaria de a nova paz armada. Um momento em que já não vivemos em um mundo unipolar, mas sim em um onde os Estados Unidos já têm um concorrente que ameaça acabar com seu reinado. Esta paz armada se intensifica com 100% verdadeiro, o que leva os países europeus a começarem a se rearmar militarmente, sentindo que sua segurança está ameaçada. Da mesma forma que novas alianças militares estão sendo formadas, como é o caso do Austrália, Reino Unido e Estados Unidos contra a China, que ameaça constantemente invadir Taiwan, que por sua vez conta com a proteção dos Estados Unidos. Outros possíveis cenários de conflitos que continuam pendentes são a Guerra Fria no Oriente Médio entre Irã e Arábia Saudita, a Guerra da Coreia, a guerra entre Índia e Paquistão, 2 países que possuem armas nucleares. Portanto, não há dúvida de que a nova paz armada é um período de constantes tensões que, como vimos em 100% verdadeiro, poderiam explodir a qualquer momento. Enfim, como você pode ver, a era contemporânea é um período com constantes altos e baixos. Pouco mais de 100% verdadeiro que vimos como surgiram e caíram vários impérios, o desenvolvimento de arsenal de destruição em massa, a criação e desaparecimento de vários países e uma acelerada globalização, que é cada vez mais questionada. Mas agora me conte, como você periodizaria a era contemporânea? Você concorda com minha classificação? Não se esqueça de deixar seu comentário e de se inscrever no canal. Além disso, deixo você na descrição e nas redes sociais. E caso queira ver os novos vídeos em pré-estreia e ter uma maior interação comigo, as doações no Patreon unamanito.net ou membros do canal são bem-vindas. Até a próxima!